bem, agora nós vamos passar a falar especificamente sobre o procedimento previsto na Lei 9.099 para o processo que tramita nos juizados especiais. Já falamos dos princípios, falamos da competência, agora chegou a hora da gente falar um pouquinho sobre o procedimento. Então, conforme eu já havia adiantado em bloco anterior, nós temos o princípio da inércia da jurisdição nos juizados especiais. Então, tanto na justiça comum quanto nos juizados especiais, não cabe o início do processo de ofício, e há algumas poucas exceções no CPC, mas são procedimentos especiais. Como no juizado não tem procedimentos especiais, não se admitem os procedimentos especiais, essa acaba sendo uma regra absoluta dos juizados. Não começa nunca processo de ofício. Então vai precisar daquela provocação da parte interessada. Se você está na justiça comum, o ato processual que representa essa provocação inicial é a petição inicial. A petição inicial, regulamentada pelos artigos 319 e 320 do CPC, que é tradicionalmente reconhecida como um ato processual solene, ou seja, um ato com vários requisitos formais de tamanha intensidade que não se compatibilizam com os princípios da simplicidade e informalidade dos juizados especiais. Então, nos juizados especiais, a gente tem que ter alguma coisa mais simples, e de fato tem. Perceba que essa provocação inicial certamente não é o melhor dos nomes, mas vamos lá. Essa provocação inicial feita pelo interessado é chamada pela Lei 9.099, mais precisamente no seu artigo 14, de pedido. Pedido. Então, o que nós temos ali é pedido da parte interessada. Não fala a petição inicial, e justamente é interessante não falar em petição inicial para que nós não peguemos tudo aquilo que é formal do CPC e emprestemos para essa provocação inicial. Bom, então é mais informal, é mais simples, não tenha dúvida nenhuma disso. Mas alguma formalidade, ainda que mínima, se eu posso assim dizer, a gente ainda vai ter que ter. Então, essa é a forma de começar processo nos juizados especiais, por meio do pedido. A gente já falou, que esse pedido ele pode ser escrito ou oral, quando apresentado à Secretaria do Juízo, uma lenda urbana, Na verdade, dificilmente a gente vai ter isso na realidade acontecendo, O sujeito ir lá e fazer uma arguição oral que vai ser documentado para daí começar o processo. Então, invariavelmente, vai se fazer da forma escrita, essa acaba sendo a nossa regra. E aqui os requisitos formais mínimos que a gente vai precisar ter. O próprio artigo 14 exige uma forma simples, uma linguagem acessível. Quer dizer, a ideia de fato da simplicidade, que é princípio dos juizados aqui já nesse pedido inicial. Então nós vamos precisar do nome e nós vamos precisar da qualificação e do endereço das partes. E aí perceba que como não há previsão além dessa com relação à exigência da inicial, me parece que nós vamos aplicar aqui o artigo 319, no seu inciso 2º, que é justamente onde nós vamos ter a qualificação das partes, e nos seus parágrafos 1º a 3º, em especial os 2 primeiros, que tratam da dificuldade da parte em obter as informações exigidas pela lei. Então, a lei fala lá da qualificação, mas é possível que eu não consiga ter acesso a todos esses elementos para qualificar as partes conforme devido. E aí eu vou me fazer valer do auxílio judicial, ainda mais no juizado, onde a questão você pode até estar sem advogado, e aí você tem uma dificuldade de conseguir informações que muitas vezes você só tem acesso com ordem judicial, porque são informações que eu, por exemplo, como autor, não posso conseguir. Então o juiz vai ter que expedir alguns ofícios aí para obter informações. Então me parece que essa realidade do CPC aqui
também seja aplicável, né? Você vai ter que, ainda que sucintamente, indicar quais são os fatos e os seus fundamentos jurídicos. Então é interessante notar, porque mesmo dentro de uma simplicidade formal, o legislador continua a se preocupar com a causa de pedir, né? A nossa causa de pedir, teoria da substanciação, fato e fundamento jurídico, a gente também encontra nesse pedido inicial, o que na verdade acaba sendo importante para fins de contraditório, né? Essa definição da causa de pedir, ainda que flexível, né? Porque a gente já viu que pode mudar até a audiência de instrução, o objeto do processo, mas essa indicação inicial, que vai ser respondida pelo réu, é importante, né? Que tenha o fato e o fundamento, para que aí o réu possa exercer na plenitude o contraditório. E o objeto e seu valor. Aqui, na verdade, a gente tem, né, o objeto do processo, não é muito tranquilo a definição. Então, para alguns é só o pedido, para alguns é o pedido e a causa de pedir, mas vamos fugir, né, dessas discussões doutrinárias, estamos nos juizados, vamos para o mais simples possível. E aqui a gente tem que reconhecer que a causa de pedir já está prevista no inciso anterior, né? Quando o inciso 2 fala em fato e fundamento, a gente já tem a causa de pedir. Então, aqui o objeto é o pedido, né? Na verdade, aqui eu vou fazer uma brincadeira bem idiota, tá? O pedido tem que ter pedido, né? E aí revela-se toda a minha irresignação com a opção do legislador de chamar isso de pedido. Podia ter chamado de requerimento inicial, podia ter dado um outro nome qualquer, porque aí fica uma redundância dizer que no pedido tem que ter pedido, mas no final do dia é isso que acaba acontecendo. O valor, né? O valor da causa, porque a gente já viu a relevância do valor da causa para fins de competência, né? Então, muitas vezes a competência do juizado especial vai ser definida pelo valor da causa. Daniel, mas e se nós tivermos uma demanda daquelas do 2752 do CPC revogado? Porque aí você disse que pela matéria o valor é irrelevante. Perceba, o valor é irrelevante para fins de fixação de competência. O artigo 14, ele não faz distinção. Ele não manda você dar o valor ao seu pedido apenas nos casos em que o valor vai definir a competência. Não. Ele manda você dar o valor ao seu pedido em qualquer ação dos juizados. Então, mesmo naqueles que a competência é pela matéria e não pelo valor, deve constar do pedido inicial o valor da pretensão do autor, tá? Daniel, e que valor nós vamos ter para essa petição? A pretensão econômica. A pretensão econômica do bem da vida pretendido pelo autor. É o enunciado 39 do FONAGE, que cá entre nós acaba sendo um enunciado até intuitivo, né? Você vai fixar o valor econômico. Quando é valor da causa em obrigação de pagar é mais fácil. Quando for fazer, não fazer e entrega de coisa, vai ser por estimativa. Então você faz uma estimativa do proveito econômico pretendido e isso vai acabar sendo fixado lá no valor da causa.